E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça e tentar desmistificar um daqueles eventos gigantescos e fascinantes da história cristã, o Pentecostes. Mas vem cá, por que isso importa tanto pra gente hoje? Bom, é porque nós vamos traçar aquele arco teológico profundo que liga o barulho todo de Atos capítulo 2 com a organização simplesmente brilhante da primeira carta aos Coríntios capítulo 12. É uma jornada incrível que vai de uma explosão histórica pra fora até uma estruturação essencial pra dentro. E logo de cara, a gente precisa fazer uma pergunta fundamental para virar uma chave na nossa cabeça e quebrar um grande mal-entendido. O que acontece quando o medo esbarra de frente com o Espírito Santo? Sabe, é super comum a gente pensar em Pentecostes só como um pico de emoção, um consolo ali privado. Mas a narrativa real, que está documentada nos textos históricos, é imensamente mais poderosa do que um simples retiro espiritual confortável. Nossa rota de hoje vai ser bem direta. 1. O que é Pentecostes? 2. O nascimento público da missão. 3. Vaidade em Corinto. 4. Invertendo a hierarquia. E 5. O único corpo de Cristo. Vamos lá. Parte 1. O que é Pentecostes? Desmistificando ideias erradas. Para entender essa virada, pensa só no cenário inicial da história. Os discípulos estavam todos juntos no mesmo lugar, num estado ali de obediência, mas totalmente fragilizados e escondidos. A diferença do antes e do depois é, assim, gritante. Antes você tem uma comunidade marcada pelo isolamento, pelo medo da perseguição, tudo acontecendo ali de portas trancadas. E de repente, depois da vinda do Espírito, o que a gente vê? Missão pública, uma coragem absurda e uma comunicação externa incrivelmente eficaz. Ou seja, aquele retraimento todo vira uma verdadeira missão apostólica. O que nos leva à parte 2, o nascimento público da missão. De dentro para fora. Aqui a gente chega na grande sacada. A força do Espírito não apareceu para criar uma bolha de proteção em volta deles, não. Ela veio para agressivamente arrancar os discípulos daquele isolamento e jogar todo mundo para o mundo exterior. E quando a gente olha para os detalhes dessa narrativa, fica claro que não teve caos nenhum. O vento tempestuoso não é só barulho, é um poder irrefreável. O fogo representa essa purificação e a presença divina. E o lance de falar em novas línguas é pura garantia de que a mensagem seria perfeitamente ouvida e, mais importante, entendida por todos. Olha que brilhante a teologia da comunicação que essa história revela. Pentecostes funciona literalmente como a reversão de Babel. Pensa comigo. Enquanto lá em Babel a arrogância humana gerou confusão e dividiu as línguas, em Pentecostes o Espírito Santo gera compreensão absoluta. Ele não apaga a diversidade humana, não deleta os idiomas maternos daquele povo todo. Na verdade, ele faz com que a palavra perfure diretamente essa diversidade, fazendo com que todo mundo se entenda. Então, a grande constatação aqui é a seguinte: Pentecostes não está nem aí para impor uma uniformidade religiosa cinzenta e sem graça. A essência é a comunhão na diversidade. É nesse exato milissegundo que a igreja perde o status de grupinho protegido e nasce publicamente como uma força missionária universal. Aquela comunidade que estava só reunida, agora, inevitavelmente, é uma comunidade enviada. Vamos seguir para a parte 3, Vaidade em Corinto, o conflito do ego. Dando um salto de umas 2 décadas no tempo, a história esbarra num probleminha muito humano. Sabe aquela missão que começou com tanto poder universal? Pois é. Ela bate de frente com o ego. Alguns cristãos lá em Corinto começaram a tratar essas manifestações espirituais quase como um show de talentos, sabe? Como se fossem troféus de superioridade, buscando status e criando um ruído totalmente caótico. Mas, do outro lado do ringue, a visão de Paulo é super incisiva. Dons não são enfeites para o nosso ego, eles são ferramentas de serviço, sempre focados no bem comum e na ordem. E é por isso que a gente entra na parte 4, invertendo a hierarquia, a correção de São Paulo. Com essa feira de vaidades toda acontecendo, o apóstolo Paulo precisa fazer uma intervenção drástica para consertar o caos e dar uma nivelada no terreno. Ele redefine o conceito todinho. Um dom espiritual não é um palco, gente. Não é um diploma dizendo que você é superior na fé. É um chamado para o trabalho. A lógica é simples. Quanto mais dons você tem, mais servo você tem que ser. O foco é construir a comunidade e não fazer um desfile de quem é mais santo. O coração da coisa toda está nessa frase sensacional escrita aos Coríntios. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Resumindo, qualquer habilidade, qualquer dom que você tenha, por mais incrível que pareça aos olhos dos outros, só tem valor de verdade se beneficiar a comunidade inteira de um jeito igualitário.
E tem um alerta fortíssimo nos textos que a gente não pode deixar passar batido. Se um dom começa a causar divisão, opa, ele precisa ser discernido urgente. E se ele for usado para humilhar, para fazer alguém se sentir menor, aí ele perdeu o propósito completamente. Porque no momento em que ele para de servir aos outros, ele deixa de ser Pentecostes e vira só vaidade e egoísmo humano. Fala sério, esse é um critério incrível para a gente avaliar lideranças e talentos até hoje, não é? O que nos traz a parte 5, o único corpo de Cristo, unidade sem uniformidade. Tudo isso que a gente conversou converge para aquela metáfora definitiva que São Paulo usa para salvar a comunidade e organizar a casa, o corpo de Cristo. Olha como esses dois conceitos se equilibram. O mesmo espírito que empurra a igreja para fora, lá em Atos, para a missão, é o que organiza a igreja por dentro, lá em Coríntios. Imagina só, expansão sem unidade seria só bagunça, né? E organização interna sem expansão seria só um clubinho fechado. A genialidade está nisso. O espírito envia e, ao mesmo tempo, organiza. A metáfora do corpo ilustra a cooperação de um jeito imbatível. Um corpo tem um monte de membros e cada um ali faz algo indispensável. O olho não tem que ser a mão para ser importante. A ideia é que judeus, gregos, pessoas de qualquer origem, todo mundo é nivelado como parte do mesmo organismo. A unidade verdadeira não vem de todo mundo ser forçado a agir igualzinho. Ela vem de diferenças saudáveis que juntas sustentam a mesma vida sob o mesmo espírito. Então, para consolidar essa ideia, uma comunidade real nunca deve cair no extremo de virar um quartel militarizado, sabe? Onde todo mundo marcha igual e perde a própria identidade. Mas também não pode ser uma feirinha de vaidades, onde cada um está ali só buscando o seu próprio palco. Um corpo só é saudável de verdade quando ele consegue ter uma ordem estruturada, mas abraçando totalmente a cooperação de todas as suas partes diferentes. O que nos leva à nossa reflexão final. Pensa comigo, se a gente reduzisse o Pentecostes só a um evento histórico ou um simbolismo lá do passado, como é que a gente explicaria essa força tão absurda? Uma força capaz de pegar pessoas mergulhadas no medo e lançá-las numa missão pública corajosa. E mais do que isso, capaz de pegar egos superinflados e transformá-los em membros de um corpo unificado focado em servir? A resposta que a narrativa nos dá é que essa força continua sendo uma realidade viva, que ainda ordena e transforma. Eu espero de verdade que essa nossa explicação de hoje tenha ajudado vocês a enxergar as entrelinhas e a beleza por trás disso tudo. Muito obrigado por acompanharem a gente até aqui e continuem sempre questionando e buscando entender as histórias mais a fundo. Até a próxima!